Olá, tudo bem? O meu nome é João Geraldo Neto, eu sou do canal Super Indetectável. E o que eu tô fazendo aqui hoje? Hoje eu vim falar os motivos pelo qual eu fui demitido do Ministério da Saúde. É que até hoje, já mais de um ano depois, algumas pessoas ainda especulam, principalmente o pessoal do movimento social. E eu queria explicar para vocês exatamente o que aconteceu. Mas eu vou fazer isso daqui a pouco, depois da vinheta. E como sempre, eu gostaria de te pedir para que você curtisse esse canal, seguisse clicando no sininho para que você seja alertado toda vez que eu colocar um conteúdo novo por aqui. E se você quiser ajudar de maneira mais ativa, colaborando financeiramente, você pode clicar em Seja Membro aqui embaixo e colaborar com qualquer quantidade que você desejar. Então vamos lá, vamos falar da minha demissão do Ministério da Saúde que aconteceu em junho de 2019. Primeiro eu vou começar explicando como que eu entrei lá no Ministério. Tudo começou logo depois que eu fiz a campanha em 2012. Fiz uma campanha para o Ministério da Saúde e eu conheci o pessoal dali da comunicação. E eu sou profissional da comunicação também formado, já era formado há alguns anos já. E o que acontece é que uma vez nas conversas ali informais com o pessoal, eu comentei, falei, gente, como que faz para trabalhar no Ministério? É concurso, é isso, é aquilo? Ela falou assim, João, é assim, você vai ficar atento, porque vai sair sempre no site do aids.gov.br, vão sair as oportunidades, você fica esperto, se inscreve e aí manda o currículo, enfim, preenche a vaga, se você for escolhido, você vai então ser selecionado. Semanas depois apareceu uma oportunidade para mídias sociais, que era exatamente a minha formação. Na verdade não era exatamente. Eu sou formado em marketing estratégico, mas eu tinha uma pós-graduação em marketing digital e estava cuidando das redes sociais de um site chamado cifras.com.br. Se vocês quiserem saber mais sobre esse currículo meu, é só acessar o card que eu vou colocar aqui, onde eu conto exatamente qual foi a minha experiência profissional até eu chegar no Ministério da Saúde. E foi então que eu me inscrevi e eu acabei sendo aprovado. Na vaga eu me lembro que tinha alguns critérios que davam preferência, né? Se a pessoa fosse das populações-chave, do HIV, no caso eu sou gay, se a pessoa fosse HIV positiva, se ele já tivesse história no movimento social e se fosse profissional com graduação naquelas áreas. E eu tinha tudo isso. E acabei então sendo contratado. E lá dentro do Ministério, desde o início, assim, eu passei por algumas crises, né? Governo é complicado, governo a gente tem várias crises e eu passei por crises, por exemplo, os HQs que tinham sido produzidos do Ministério da Saúde em parceria com o Unesco e acabou sendo recolhido pelo ministro da Saúde na época. Eu acabei divulgando nas redes sociais que eu tinha acabado de criar e o ministro foi uma quizumba. E depois veio a história da puta feliz, né, dessa peça aqui, ó, que eu vou colocar aqui do lado, onde gerou uma grande repercussão negativa dentro do Ministério da Saúde e piorou depois que eles recolheram, mandaram censurar a peça. Isso foi bem desagradável. E lá dentro também do Ministério foi onde eu sofri assédio moral 2 vezes e até meio inocente assim da parte dos meus ex-chefes, 2 chefes que eu tive, de achar que eu, um cara MBA em gestão de pessoas, não ia entender o que era um assédio. Mas enfim, eu acabei me movimentando ali dentro do próprio departamento de AIDS e me livrei desse assédio extremamente ruim e desnecessário. Mas também foi lá dentro do Ministério, né, do Departamento de AIDS, onde eu tive várias vitórias. Eu ajudei a organizar o primeiro curso de jovens lideranças, que deu ideia para outros muitos movimentos fazerem a mesma coisa. Eu sugeri campanhas, assim, a primeira campanha com aplicativo de pegação fui eu quem sugeri isso. Eles fizeram tudo errado porque não quiseram minha ajuda, mas depois a gente voltou a fazer. Então houveram muitas coisas bacanas que aconteceram ali dentro. Eu ajudei a escrever vários protocolos, reformulei um manual de adesão que acabou não indo para frente por causa de questões políticas ali, mas ajudei a construir muita coisa bacana. E uma coisa que era muito legal é que o fato de eu viver com HIV e fazer parte também de movimentos, né, da sociedade civil, eu acabava levando lá para dentro algumas demandas, algumas até próprias mesmo, como foi o caso da nota informativa para dispensação de medicamento em outro estado, né, que era o meu caso. Eu vivia no DF, no Distrito Federal, e tratava em Goiânia, então eu enchi o saco da galera ali, a gente acabou fazendo uma nota para poder tirar
a restrição para dispensação de medicamentos em UF, em unidade federativa diferente. Claro que houve muita coisa junto ali e que corroborou para que isso acontecesse. Mas enfim, um dia eu vou fazer um vídeo contando tudo que eu consegui produzir lá. Eu vou ainda recolher isso só para dizer das coisas que eu tive parte. Eu acho que é legal porque até hoje eu não fiz isso, mas eu fiz tanta coisa bacana ali dentro, aplicativo Viva Bem, as campanhas do Dia Mundial, muita coisa legal. Então eu quero resumir isso tudo depois num outro vídeo. Mas quando é que as coisas começaram a ficar ruim? Foi ainda no governo Dilma, onde infelizmente para ter alguma governabilidade ela acabou loteando os ministérios da Esplanada e o Ministério da Saúde acabou caindo nas mãos da oposição ao governo, né? Então pessoas que tinham outros pensamentos. Isso foi acabando minguando um pouco as nossas ideias, a gente acabou tendo mais dificuldade para tocar os trabalhos. E até o meu trabalho do YouTube, o trabalho que eu fazia fora do meu horário de trabalho, o meu trabalho como ativista, começou a ser observado e principalmente alguns membros do movimento social, pessoas muito desonestas e mal intencionadas, começaram a cobrar o ministério pelo meu posicionamento, porque o meu posicionamento era parecido com o do ministério. Claro, eu estava lá dentro, eu estava ajudando inclusive a fazer aquelas coisas, então eu estava alinhado, mas eu não estava alinhado a tudo, né? E de qualquer maneira as pessoas criaram muito caso ali e eu acabei sofrendo retaliações até mesmo do próprio ministério para que eu reduzisse o meu conteúdo no canal. Isso foi tipo assim, eu pulava 3 metros de altura e dizia não, isso eu não admito. Eu sempre fui muito topetudo. Então eu sempre disse, não, isso eu não admito, existe um limite até onde vocês podem ir, mas enfim, o movimento social, parte do movimento social, pessoas desonestas dentro do movimento social eram contra o meu trabalho no Ministério da Saúde, imbecil, né, pra você ver, podíamos estar todo mundo trabalhando junto, mas enfim. Um dia eu ainda vou mostrar algumas coisas que me mandaram em eventos do movimento social, que a ativista Jurássico velho lá começou a falar um monte de coisa criticando o meu trabalho no YouTube, dizendo que eu era porta-voz do governo, antes fosse, né? Pelo menos se eu estivesse ganhando alguma coisa para ser porta-voz do governo, mas não, era só como o meu trabalho como assessor técnico do ministério mesmo. Quando o Bolsonaro ganhou as eleições, as coisas foram ladeira abaixo. Quando o Temer estava, era uma situação ruim ali, porque a gente estava bem engessado e com medo do que estava acontecendo, afinal de contas a gente tinha acabado de passar por um golpe, né? Mas a gente, quando foi começar a trabalhar no governo Temer, já estava ficando ruim, mas quando o Bolsonaro entrou foi desesperador, porque ele começou a mexer muito no que a gente tinha construído, a mandar parar toda a política que tinha sido desenvolvida até aquele período, e na parte da comunicação, que é onde eu estava, ele mandou recolher todas as redes sociais dos ministérios, do executivo. Na verdade, ele proibiu todas as redes sociais e disse que só poderiam redes sociais do Ministério, todas elas ligadas à SECOM, ou seja, toda a comunicação e toda a mensagem do governo seria pela SECOM. Bem clássico, né, de governo autoritário. Enfim, quem ele enganou também dizendo que ia contratar pessoas técnicas, né? A gente sabia muito bem que isso não ia acontecer. Enfim, quando ele entrou, ele mandou confiscar as redes sociais, o site e tudo. E foi aí que teve o problema pelo qual eu fui demitido. Até que um belo dia estava eu no banheiro, numa quinta-feira, às 18 horas, pronto para ir embora. Fui no banheiro antes de descer para o metrô, que eu desci andando, então ia caminhar por 30 minutos. Eu fui no banheiro e estou lá sentado no vaso, mexendo no meu celular. E eu acessei o portal Metrópolis e apareceu essa notícia aqui, que era uma notícia que o Papa tinha feito uma campanha para poder pedir aos juízes para que eles fossem imparciais, porque se eles fossem parciais, isso ia acabar ferindo direitos humanos, né? Ferindo o direito de liberdade das pessoas. E a gente tinha acabado, o juiz Sérgio Moro, que sempre foi desonesto, né? Ele era ministro da Justiça e tinha acabado de mandar prender o Lula. Ao mesmo tempo também o STF também estava dando várias bolas fora, tinha decisões judiciais no Brasil que estavam uma zona. Enfim, o nosso judiciário estava um lixo. E o que aconteceu foi que eu peguei
aquela matéria, vi o vídeo estava embedado no Twitter. Quando eu cliquei, ele abriu o videozinho do Papa, eu assisti o vídeo, eu falei, vou retweetar. Então eu retuitei e escrevi uma mensagem, essa mensagem aqui, ó. Parece que até o Papa já sabe que temos juiz desonesto, não sei o que, eu não tô vendo a imagem, mas enfim, vocês estão vendo aí, por aqui. Quando eu publiquei a imagem, o vídeo, retuitei o vídeo, aparece uma mensagem embaixo do celular escrito um tweet acabou de ser enviado. Quando eu cliquei para ver, eu vi que tinha sido com a conta do Departamento de AIDS. Um erro terrível. É um grande erro isso. Só que eu não sabia que estava no meu celular, porque já tinha 4 meses que a gente não mexia nas redes sociais mais, que o governo tinha confiscado tudo. Imediatamente eu apaguei, eu levei uns 15, 20 segundos para apagar. Quando eu apaguei a mensagem, eu tava suando muito, porque eu falei, caraca, que merda que eu fiz, eu espero que ninguém tenha visto. Apaguei, verifiquei se de fato eu tinha deletado e saí, desloguei da conta do departamento e fui embora para minha casa. Quando eu acabei de chegar em casa, o grupo da Ascom, onde eu trabalhava, da assessoria de comunicação do departamento de AIDS, tinham várias mensagens falando assim, gente, vocês entenderam o que é isso? O que é isso que o chefe mandou? Quando eu olhei, era um e-mail que alguém tinha mandado, esse e-mail aqui, ó, que o movimento social, o movimento de AIDS de Rondônia tinha mandado pro presidente. Olha só quem essa pessoa tinha contato. Os contatos: presidência, assessoria de comunicação da presidência, ministério, secretaria, departamento, de todo mundo. O que acontece é que esse e-mail, quando ele chegou lá, eu falei, caramba, que merda, fui eu quem fiz isso. Na mesma hora eu respondi a mensagem no grupo e falei, fui eu quem fez. Expliquei. Falei, eu estava vindo embora, a conta do departamento estava no meu celular, eu não vi. Eu acabei no seu celular pessoal, inclusive, porque nós usávamos os nossos celulares pessoais para trabalhar no ministério, porque senão ninguém trabalhava, não existia redes sociais. E aí o que aconteceu foi que eu falei, e deu merda, deu ruim. E aí uma colega me orientou a ligar para o diretor e falar, diretor, fui eu quem fez isso, e foi isso que eu fiz. Liguei para ele e falei, olha, fui eu quem fez, e mandei esse e-mail aqui, ó, falando, explicando que tinha sido uma confusão e que eu estava à disposição deles para que eles fizessem o que quisessem. Na sexta-feira eu voltei pro departamento, extremamente tenso, nervoso com aquilo tudo, tava uma onda de demissão, e demite aqui, demite ali, e aí tinha muita gente que já tinha sido mandada embora, as áreas estavam sendo todas mexidas, todo o ministério estava sendo assim, e não aconteceu em nada. E aí a primeira coisa que eu perguntei foi, reverberou a notícia? Isso tomou proporção? E não tinha saído em nenhum lugar. E aí começamos as investigações. O DataSUS verificou que o e-mail tinha sido criado minutos antes de enviar o e-mail. O pessoal identificou que não existia movimento social de Rondônia, que aquela imagem podia ter sido captada por um robô que estava monitorando as redes sociais do governo. E no e-mail desse movimento de AIDS, a pessoa fala assim, não sei o que, o nosso juiz Sérgio Moro. Eu vou colocar aqui de novo para vocês verem. Aí eu falei, gente, a gente achou estranho, tipo assim, que movimento de AIDS que está defendendo desse jeito o governo. Enfim, nas confusões ali, passou sexta-feira, passou o final de semana, na segunda-feira, chego eu no departamento e logo cedo um dos chefes me chama lá e me chama, um querido, ele me chamou numa salinha e falou, João, você já sabe o que aconteceu, né? Falei, sim, eu sei. Aí ele, infelizmente, não deu para te segurar. Eu falei, ok, eu queria saber quem foi que decidiu por me demitir. E aí ele não quis me dizer, mas eu descobri que tinha sido o Anderson, que era o diretor, que ele era o secretário de saúde da Secretaria de Vigilância em Saúde, e um bolsonarista básico, né, como os gestores que estavam ali mesmo. Ele acabou se demitindo depois junto com o Mandetta, quando o Mandetta se demitiu por causa da cloroquina, naquela confusão toda. Enfim, e foi o Anderson que ficou com medo de mim, porque eles começaram a vasculhar as minhas redes sociais e viram que eu tinha uma forte oposição ao governo. E aí uma coisa que eu sempre falava é que eu não estava trabalhando para o governo, que na verdade eu trabalharia em qualquer governo, inclusive no do Bolsonaro. Eu trabalhava para a sociedade. E todo mundo no ministério, antes, né? Porque agora ele aparelhou todo o ministério. Mas todo mundo no ministério trabalhava pela causa, pela HIV.
Agora que está aparelhado, eu não sei mais como tá, eu não falo sobre trabalho com os meus amigos que ficaram lá. E uma coisa que eu sei é que eu entrei e saí pela porta da frente. Eu posso ter saído por defender um ponto de vista que eu tinha, um ponto de vista contra o governo. Mas um governo democrático, ele respeita essas opiniões. E o governo democrático entende que uma pessoa pode sim trabalhar no governo em nome de uma política pública, não em nome de uma ideologia, que é isso que o Bolsonaro tenta colocar o tempo todo em todos os lugares. Um governo autoritário, um governo fascista e um governo não democrático, antidemocrático na verdade, né? Que ele é antidemocracia. Enfim, pessoal, foi esse o motivo pelo qual eu saí do departamento de AIDS. Eu espero que vocês não fiquem mais assim, porque foi injusto, não foi. Eu, sinceramente, acho que não foi injusto. Eu não acho que eu fui injustiçado. Eu acho que eu cometi um erro e eu paguei por esse erro. E é isso, eu assumi a responsabilidade. Na hora que eu cometi o erro, eu acho que isso é um papel de adulto e eu sempre falo isso. Nós somos adultos e a gente tem que saber o que a gente faz. Uma vez que eu errei, eu tenho que assumir esse erro e tenho que arcar com as consequências. E a consequência foi sair do trabalho. O que eu me lembro é que logo depois que eu acabei de sair, eu tive terapia. Que eu acabei de ser demitido na segunda-feira, eu tive terapia. E eu fui para terapeuta quando eu atravessei a rua, que eu ia de ônibus, eu me deslocava com transporte público. Quando eu saí, atravessei a rua, aquilo me deu um alívio, por incrível que pareça. Tava tão difícil de trabalhar porque a gente não conseguia mais trabalhar, o presidente não deixava a gente trabalhar. Ainda mais com política de AIDS, pra puta, pra viado, pra travesti. Ele não tá nem aí pra isso. Então o que aconteceu foi que eu cheguei na terapia e eu tive uma das maiores catarses da minha vida, sabe? Foi muito intenso, assim, eu tirar de mim todo aquele peso que eu tava carregando e de não querer abandonar a minha causa, por exemplo, aqui no YouTube e, ao mesmo tempo, querer ainda trabalhar na construção e execução das políticas públicas. Era algo muito complexo ali, mas que eu resolvi de uma maneira ou de outra. E alguns amigos até falam que foi um ato falho, que na verdade eu tinha a intenção de fazer aquilo e inconscientemente. Eu acho que pode ser, quem sabe, né? O que eu sei é que eu tô muito feliz, tô trabalhando em outros trabalhos, não tenho mais aquela encheção de saco de chefe autoritário, né? Eu trabalho em outras, consultoria em outros trabalhos, eu tô apaixonado nisso tudo e mesmo que eu esteja ganhando menos do que eu ganhava lá, agora eu tenho um negócio muito importante, que é paz de espírito. E é isso, pessoal. Um beijo pra vocês. A gente vai se falando. Se você tem alguma opinião sobre isso, você acha que foi injustiça que eu passei? Ou você acha que tá certo, que eles tiveram certo de tomar essa atitude? Manda mensagem aqui nos comentários aqui, tá bom? Um beijo, até mais e tchau, tchau.